Eu não nasci com mediunidade, eu não tinha nenhuma percepção extrasensorial, eu estava totalmente na Matrix. Eu gostava da espiritualidade e tinha muito interesse quando eu era criança na ufologia. Eu tive uma manifestação quando criança muito forte de ver a Mãe Maria flutuando quando eu estava brincando de gato-mia. Acredito que muitas pessoas tiveram isso também. Depois disso, tudo parou, passou, e eu toquei a vida normal, como todo mundo, só estava correndo atrás do dinheiro e totalmente desconectada do meu self, da espiritualidade. Num determinado ponto da minha vida, eu comecei a ter desdobramentos, né? O meu corpo, ele saía quando eu dormia, eu fazia as tais viagens astrais, mas não era forçado, era natural. E a partir daí, eu comecei a ficar com medo, porque toda vez que eu tentava botar para o meu corpo, eu tentava acender a luz, a minha mão passava na parede, era horrível. E eu tentava retornar, e eu não conseguia. E tinha uma sombra nos pés do meu corpo que me batia. Sombra, tipo sombra mesmo, era tipo... não sei te explicar, era como se fosse vários seres em sombra, mas não tinham formas, e aquilo me batia no astral, e eu tinha muito medo. Então eu lembro que eu só pedia por Jesus Cristo, Jesus me salva, pelo amor de Deus. E aí eu conseguia retornar no meu corpo e acordava muito, muito assustada. Só que isso foi cotidiano, era todo dia grave. Todo santo dia eu tinha essa questão comigo. E aí eu fiquei com síndrome do pânico, eu tinha medo de dormir. Fui no neuro, ele me deu um monte de remédio, Lexotan, Rivotril, tudo que você pode imaginar, eu tomei, e mesmo assim não melhorava essa questão. Só que o medo, o pavor, devido ao remédio, que te deixa relaxado, eu não sentia tanto medo. Mas eu intuitivamente falei, esse negócio que eu tô tendo é espiritual. Como o pai da minha filha frequentava o centro kardecista, né, ele me levou no centro espírita, e lá no centro espírita falaram que eu estava estressada, que era excesso de trabalho, que eu deveria descansar. Então, a partir desse tempo, eu pegava a Grazi uma vez por semana, descansava no mês. E aí eu fui viajar sozinha, porque eu tinha que me desligar de tudo, de família, de trabalho, até eu voltar no meu normal. Cara, eu sei que eu fiquei viajando 1 ano, não resolvi meu problema, e a partir daí, eu resolvi fazer uma busca espiritual. E aí eu me enfiei em tudo quanto é religião, e não consegui encontrar nenhuma solução. Ninguém falava qual era o meu problema. E cada vez que eu fazia mais oração, era pior, parece que aquela sombra mais me prejudicava. Daí eu peguei e me indicaram um tal de Carlinho. Ele tinha um centro espírita ali em Interlagos, aqui em São Paulo. E o centro espírita dele é o espírito universal. Então lá tinha Umbanda, kardecismo, tinha Shiva, Ganesha, tudo que você pode imaginar, tudo junto e misturado. Então, quando eu cheguei lá, fizeram uma limpeza espiritual em mim, e aí pediram para eu marcar para ler búzios com ele, e eu fui ler búzios com ele. E quando eu fui ler búzios com ele, foi o único que falou, você está com um problema muito grande espiritual. Por quê? Porque você precisa encontrar a sua família estelar cósmica, você não é da Terra. Engraçado que quando eu conheci o Chico Xavier, ele também falou, olha, você é estelar. E naquele momento eu não estava muito ligada na espiritualidade, então eu só gravei isso, você é estelar. Você não é dessa terra, você veio de fora. E o que você participa, o que você não é religioso. Mas você vai encontrar, você está muito perto de encontrar. E como você tem uma missão de vida, né? Por isso que estão te atacando, não querem deixar que você se desenvolva. E você se perdeu no caminho, porque você só foi para o lado financeiro e tal. Ok, passou um tempo, eu estava muito cansada, Gra, muito estresse, tomando remédio, cansada e não resolvendo esse meu processo. Uma amiga minha, Patrícia Caran, que na época eu tinha clínica de estética, ela pegou, eu pedi para ela ir comigo num programa, que eu tinha um programa de rádio, na Rádio Record, que eu falava de beleza, eu tinha um quadro de beleza, de estética. E no caminho ela pegou e falou assim, Karen, você é muito estelar, você é muito conectada com os ETs. Aí eu lembro que eu olhei para a cara dela e falei, nossa, eu gosto desse babado, me conta mais. Aí ela pegou e começou a contar que ela frequentava uma fazenda, que estava cheio de ET, que as pessoas tinham contato. Aí eu falei, eu quero ir para esse lugar. E eu acabei indo com ela para esse tal lugar, que na época chamava Projeto Portal, hoje chama Dáquila.